A Maravilhosa Terra de Oz é uma continuação direta do primeiro livro, chamado O Maravilhoso Mágico de Oz. Então hoje, no episódio 11 de 99 Livros, iremos falar um pouquinho sobre ele. E lembrando, no episódio anterior nós falamos do primeiro livro, então se não viu, dá uma conferida lá que ficou bem da hora. E aqui, galera, esse livro aqui, como o anterior, também foi escrito por Liam Frank Baum. Só que ao contrário do primeiro, que foi lançado em 1900, este segundo demorou um pouquinho para sair, Saiu em 1904. Ou seja, teve um intervalo aí de 4 anos entre uma história e outra. Mas acho que foi um intervalo que valeu bastante a pena, pois a história daqui é bem da hora também bonita, cheia de ensinamentos. A gente já fala sobre isso. Antes vamos falar da história em si, de como ela começa. Como vocês estão ligados, eu sempre procuro dar o mínimo de spoilers possíveis, mas quando a gente está falando de uma continuação, nós temos de falar um pouquinho do que veio antes dela, Então a gente fala da Maravilhosa Terra de Oz, temos que dar uma recapitulada muito rápida aqui no Maravilhoso Mágico de Oz, aqui é o momento spoiler, que nessa história a Dorothy viaja para a Terra de Oz, conhece o Leão Covarde, o Espantalho Sem Cérebro e o Homem de Lata Sem Coração, e aí eles vivem todas as suas aventuras, e no final da parada, o Homem de Lata passa a governar uma das cidades, o Espantalho passa a governar uma outra, que no caso é a Cidade das Esmeraldas, e o Leão Covarde passa a governar uns animais lá no meio da mata, E aí Dorothy acaba voltando pro Kansas feliz da vida. Então é isso que acontece na primeira história. E aqui a segunda, ela já vai retomando alguns dos pontos que aconteceu no anterior, porque ela começa com um garotinho chamado Chip. Ele tem outro nome que é um pouquinho mais complicado, mas a gente chama ele apenas de Chip mesmo. É o que está no livro. E ele vive com uma velha chamada Mombi, que é uma velha muito chata, irritante e bruxa. Até porque os livros de Oz são livros de fantasia. Então você tem uma bruxa que é muito má, não apenas com todo mundo, mas com Chip. E principalmente com Chip, uma criança pura e inocente que tá lá, nas garras dessa bruxa. E aí, num belo dia, o Chip, muito sapequinha, malandrinho, resolve pregar uma peça na velha Mombi, que é como é chamada aqui no livro. E ele resolve montar uma espécie de espantalho, que não é um espantalho, Ele monta um homem de abóbora, chama de Jack Cabeça de Abóbora. Ele monta o corpo com pedaços de madeira, coloca uma roupa e uma cabeça de abóbora. E aí deixa perto da plantação. Só que quando a Mombi passa por lá, ela não se assusta nem nada, ela só acha uma coisa mó nada a ver. Mas aí, pra dar uma lição no garotinho Chip, ela pega um pozinho mágico, joga em cima do cabeça de abóbora, faz um pipipipapipum e o Jack Cabeça de Abóbora ganha vida. Então a gente tem o início dessa história, galera. E eu vou parar aí pra não dar mais spoiler. Então eu contei o que acontece com o Jack Cabeça de Abóbora, porque acontece logo no iniciozinho e é essencial pra gente poder comentar aqui. E nessa história, como podemos ver na capa, nós temos o retorno de alguns personagens, Não vou dizer quais, mas você tem aqui. E é uma história muito curiosa, porque a primeira acaba de um jeito que não tem continuação. Tipo, ela não acaba com um cliffhanger, o que vai acontecer a seguir. Não, ela simplesmente acaba e pronto, acabou. Mas o Baum conseguiu realmente pegar e construir uma outra história em cima da primeira. Eu acho que ficou muito da hora, porque aqui nós temos novos personagens, mas ainda interagindo com os antigos. Temos novos personagens, além dos que eu falei, do Mombi, do Chip, do Jack Cabeça de Abóbora. E essa aqui é uma história, galera, que fala sobre o machismo. Assim como a primeira fala sobre a descoberta, de si mesmo, de encontrar o seu verdadeiro tesouro, essa aqui também traz a moral de não menosprezar as mulheres, de reconhecer todo o trabalho que elas fazem. Isso foi em 1904. Se o mundo já é machista hoje em dia, imagina no início de 1900. Então a gente tem essa história aqui, que é muito importante, principalmente por esse aspecto, por tudo que ele trata. E também é um aspecto que é muito bem tratado aqui, porque ele não simplesmente taca esse assunto sem mais nem menos. Tem a ver com a história, tem a ver com os acontecimentos, e os acontecimentos que giram em torno disso são muito legais, galera. Então a gente tem aqui mais uma história bem bonita, bem levinha de se ler. Vou mostrar aqui, quantas páginas tem em cada capítulo. Cadê aqui? Vamos abrir. Aí.
gente tem o primeiro capítulo, uma página, aí tem 2, 3, aí tem 4 e pronto, na quinta já é o próximo capítulo. Então, assim como o primeiro livro, né, é um livro bem levinho de se ler, bem gostosinho. E é isso que eu vou falar da história, porque se eu continuar falando, eu vou falar tudo. Vamos agora então comentar a sua parte física, né, os seus detalhes mais técnicos. No caso, essa versão foi publicada pela Ciranda Cultural, através do selo Príncipes, que é essa folhinha aqui. Esta é uma edição brochura, ou seja, capa mole. Como a anterior, né, ela tem orelha, para deixar mais resistente. A página é levemente amarela e o tamanho da letra é este aqui. Ele tem, né, dependendo da luz que você olha, uma leve transparência, não chega a ser uma transparência que atrapalha a leitura, né? Você de vez em quando consegue ver o texto que vem na página a seguir, mas não é nada que tenha me atrapalhado. E também é uma edição que não possui nenhuma ilustração. Mas tudo bem, porque é tudo muito bem descrito, então você consegue imaginar numa boa. E no caso, o preço cheio desse livro aqui é super baratinho. Custa aqui R$ 24,90, mas você vive encontrando promoção por R$19, então fica mais em conta. Ou para deixar mais em conta ainda, você pode adquirir este box, que a gente tem um box aqui no canal, que vem 7 livros. Né? São 14 ao todo, então 7 em cada box. Vem 7 livros e uns marca-páginas. Ele tem um preço cheio de R$ 99, mas em promoção você pega por 70. Ou seja, você paga R$10 por livro. E eu acho que vale super a pena, galera. Então, pegando o preço cheio por R$24, eu acho que vale a pena. Pegando a promoção por 20, eu acho que vale a pena. Pegando o box pagando 10, eu acho que vale mais a pena ainda. E no caso, a tradução dessa edição aqui, assim como a primeira, foi feita por Laura Folgueira. É uma tradução que deixa o texto bem jeitosinho, dá pra ler tranquilo, sem ficar travando nem nada. Então, esta aqui é a nossa resenha da maravilhosa Terra de Oz. Comentem o que vocês acharam desse livro. Eu esqueci de pedir isso no vídeo anterior, mas tudo bem. Comentem o que acharam, se vocês gostaram, se já leram. E também, se tiver interesse em adquirir este ou qualquer outro, tem o link aí na descrição e no comentário fixado da Amazon. Que lembrando, comprando por esses links, vocês ajudam o canal sem nenhum custo adicional. Então, muito obrigado a todos que ajudam aí. E agora, após esse segundo livro, nós temos o terceiro, que se chama Ozma de Oz. É um nome curioso, mas lendo o segundo livro aqui você consegue ter uma ideia melhor do que se trata. Eu ainda não terminei este aqui, mas já estou lendo, então já deve sair a resenha aí para vocês. Então, muito obrigado e fiquem com Deus.